gente tem acesso a qualquer filme o tempo inteiro na Netflix. Mas às vezes você não tinha dinheiro para ir na locadora, por exemplo, você queria ver um filme novo. E aí, vai passar na Globo, sei lá, eu lembro quando o Titanic foi passar na Globo, que foi na 2000 e pouco, assim, foi tipo, a Globo dividiu o filme em dois dias, porque o filme era longo e tal, e foi uma puta chamada, né? Ah, Titanic na Globo e tal. E, meu, isso aí deve lá mais ou menos para meados de 2000. 3 anos depois que o filme foi lançado, ele foi pra televisão. E pessoas que nunca tinham assistido essa oportunidade de ver aquele filme. Hoje isso é surreal de pensar. Hoje é surreal, surreal assim, na nossa bolha, né? Sim, nossa Porque bolha. deve ter uma galera aí que com certeza não tem acesso a streaming, é. por exemplo. Um bom contraponto é isso. Mas se você parar pra pensar, as gerações anteriores também viveram isso. Então, da criança estar na sala querendo conversar e a mãe fazer, tô vendo a novela. Tô vendo o Titanic aqui. Tô vendo o Titanic. Tô vendo o jornal. É que hoje a situação é mais escrachada do mundo. Cada um tá no seu próprio quadrado. Exatamente. Porque hoje você não precisa ficar brigando pelo canal. Ah, então o pai quer ver SBT e a mãe quer ver Globo. E aí rola uma treta. Né? Não, hoje se o pai quer ver uma coisa, ele vê no celular dele, a mãe tá no Facebook, o pai no Instagram, todos no mesmo ambiente. Todo mundo no mesmo ambiente. E isso só mostra o quanto o FOMO tá presente na vida de todos. Eu não posso ter essa conclusão, mas na grande maioria das pessoas, porque a gente está falando aqui de um problema, por assim dizer, que pode ser novo para o pessoal que está escutando e achar que não pertence a esse grupo de pessoas, que no caso é grande, mas, cara, acho que a maioria já passou por isso. Tanto é que você vive isso no seu dia a dia. Igual, por exemplo, agora virou a onda do Game of Thrones. Game of Thrones é a última temporada, vai acabar. Se você não assistiu, você tá ferrado, porque no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade... Isso já vai ter acabado. E você só fala disso. Eu, por exemplo, eu tô me sentindo deslocado, porque... me julguem, mas eu não assisto. Não, a gente é uma decepção com o podcast, que nenhum dos três aqui assiste. Um dia a gente vai fazer um podcast de Game of Thrones, quem assistiu tudo. Sim, e, cara, às vezes eu tô me sentindo deslocado, porque no meu trabalho, na onde eu tô, o pessoal só comenta disso, nas minhas redes sociais só postam coisas sobre isso, e eu não tô acompanhando para conseguir conversar ou argumentar com as pessoas que estão vendo isso. Da mesma maneira que quando saiu Os Vingadores, eu fui lá na pré-estreia porque eu sou fã e tal, e já saí do filme querendo discutir tudo compartilhar que aconteceu, e tudo. Com as pessoas. Sim. E é um bagulho que é absurdo. Tanto é que eu tô tentando recuperar agora esses negócios, porque muita gente falava de uma série que julgam ser a melhor série de todos os tempos, e agora só que eu tô vendo, que é Breaking Bad. Sim, você tá correndo atrás agora. Tô correndo atrás, pra velho. não ficar out. Não, mas só parênteses, então, se você for amigo do Zé, companheiro de trabalho, coisa do tipo... Ele adora Game of Thrones. Ele adora Game of Thrones, entendeu? Chega nele, Olha, Chega e fala, oi, você viu o último episódio? posso te dizer que já discuti com várias pessoas sobre isso. Na verdade, quando o Zé tá tentando conhecer novas pessoas, e aí ele vai lá e fala... Puta, na verdade eu não assisto Game of Thrones, e as pessoas, tipo, só lamentam. Eu falo assim, então, velho... Não, os caras me julgam Não, com os olhos, não assim, precisa nem tipo, falar nada. Não precisa falar nada, velho. Cara, tipo, você não assiste Game of Thrones, velho? Foda-se. Você não merece. Deixa eu... Eu até esqueci depois dessa do... Faça a provocação, eu vou... Cara, e aí pra quem tá ouvindo também fica a provocação. Eu vi uma vez que a tecnologia aproxima quem tá perto e afasta quem tá longe. Então, Você vai falar sobre isso aí. e uma coisa que eu acho, aí eu lembrei até, e vai se encaixar nisso, que o Zé falou assim, talvez os mais jovens não acham, as pessoas não acham e tal. A minha mãe, me lembro quando eu tive meu segundo celular, eu tinha um Nokia, cara, e eu me orgulhava de trocar muitos, tinha um plano lá, ficava trocando SMS. Quantos anos você teve seu segundo celular? Só pra gente falar de privilégios depois. Ah, puta, velho, eu fui muito privilegiado, mas eu acho que eu devia ter meu segundo celular, já devia ter uns 13 anos. Eu tive um primeiro com 11 e depois o segundo eu troquei. Eu tinha um Nokia com 13 anos, nem era aquele azulzinho, era um de flip ainda, meus pais tinham uma outra condição financeira agora, enfim. E aí, cara, eu me orgulhava de, mano, sei lá, eu tinha 600 SMS, porque tinha um plano lá que dava, sei lá, e não cobravam todos, mas eu falava, olha isso aqui, e a minha mãe ficava, o Lucas só fica nesse celular, eu não sei o que manda tanta mensagem, não sei o que lá, e blá blá blá.
Aí, beleza, passa isso 2000 e... Quando eu tinha 13 anos, puta, faz a conta aí pra mim, Zico. Eu tinha 10 em 2012 e 2005. A minha mãe falava assim, não aguento mais, eu só fico no celular. Hoje em dia, a minha mãe, talvez com Fear of Missing Out, ela não sai do celular quando ela tá assim... Tipo, óbvio, ela faz toda a vida... Não é que assim, ela é a jovem que faz stories todo momento. Mas você percebe, ela senta no sofá às vezes pra ver a novela que às vezes ela não... que há alguns anos ela não piscava, só que ela tá no grupo das meninas da academia, entendeu? Porque... Sua mãe é super descolada no Instagram, cara. Minha mãe é super descolada no Instagram, tá vendo? E aí ela fica... E assim... E ela não tá nem aí se você tá vendo o jogo de futebol, se tá vendo a novela. Ela dá o play no vídeo dela, no volume alto, e fala, mãe, pega o fone. Ela fala, não. E ela ouve, e aí assim... E ela deixa longe o celular dela. Aí toca a notificação da mensagem e ela fala, o que será que essas meninas estão falando? Tipo, meio que reprovando, essas meninas não param de falar, mas ela vai lá e pega. Porque vai que ela tá perdendo alguma coisa. Exatamente. Vai que tá falando de Game of Thrones. Vai que tá falando de Game of Thrones. A minha mãe adora Game of Thrones, tá vendo? Isso é uma vergonha pra gente. A minha mãe adora Game of Thrones e a gente não faz ideia do que acontece. Sem contar que a TV tá ajudando ainda essas pessoas, porque agora, se você não quiser ver mais Sessão da Tarde, tem o Globoplay. Você pode ver a novela a hora que você quiser. ESPN Watch e o cacete todo. E só acrescentando ainda mais aqui, eu tava escutando outro dia uma especialista no podcast do Mamilos, não sei qual que era o episódio, mas ela tava falando sobre questão de solidão e tudo mais. E ela falou que a gente já tá entrando num processo reverso. Que, sei lá, nessa última década aí que a gente tá passando, os pais questionavam muitos filhos que passavam tempo demais no celular. E isso já tá mudando. Os filhos hoje estão pedindo para os pais passar menos tempo no celular, porque os filhos já estão percebendo que a gente está entrando num buraco sem fim, mas os pais foram pegos por essa... Foram picados pelo mesmo bicho. Pelo mesmo bicho, só que os pais não estão conseguindo reverter essa situação, cara. Porque eles já ficaram viciados demais nisso. Os filhos que têm a mente mais nova e pensam, sei lá, em mudar o mundo de uma outra maneira, já estão questionando os pais sobre isso. Tem um termo, né, que é isso, que é o low tech. Inclusive a gente podia fazer um dia, né, só os termos apropriados em inglês, né? Puta, Então, com certeza, falar com certeza. né? Feedback, low tech, burnout. Happy hour, pode ser? Happy hour. Uma happy hour é o termo que eu mais gosto. Não, e o duro é que a gente pega um desses termos e faz verbo, né? Tipo briefing. Várias vezes eu lembro da galera, e aí, você está briefado? Já briefou a pessoa? Boa. Caraca, Enfim. bosta, né? Isso é deprimente. É deprimente, né? A gente acaba com a nossa língua. Quando a gente fala de low tech, que é exatamente isso. E assim, eu por ter esse estilo de vida, de querer ficar perto da natureza e tal, várias vezes você vai pro lugar e várias pessoas, pô, que legal, né, cara? Aqui não tem informação, não tem celular. Mas todo mundo pega só pra tirar uma foto. Sim. Né? Várias pessoas que... E assim, eu falei que eu faço isso, né, no momento de zoeira, de tipo, vou fazer uma coisa de blogueiro e tal. Mas várias pessoas que realmente querem, tipo, mostrar pra todo mundo que tá naquele lugar, né? E aí um exemplo que eu tenho muito prático disso, é um amigo nosso aqui, que o Cláudio, ele tem um sítio, né, lá em Cunha, interior de São Paulo. E, cara, sempre foi um lugar que toda vez que a gente ia pra lá era muito legal, porque não tinha internet. Não tinha internet, então a gente ia pra lá, a gente tinha uma semana lá, cara, e é uma semana sem saber o que tá acontecendo. Era imersivo, né? Exatamente. E que loucura, porque agora o caseiro lá do Cláudio lá, ele colocou a internet lá na casa dele. Ele tá roteando agora. E aí, cara, então é o seguinte, tem 2 pontos da casa dele que pegam a internet, senão você tem que ir até a porta da casa do caseiro. Aí vocês instalaram até um sofá pro nego ficar lá. Exatamente. Tipo, não, um dos pontos, ironicamente, é o que funciona, é na frente da pia. Aí pronto. Então você vê nego querendo lavar a louça, né? Que nunca lavou. Putz. Ou o pessoal, tipo, na mesa, que é a mesa na cozinha ali, que na cabeceira da mesa funciona a internet. Beleza. Mas é uma estapeada pra sentar ali, porque a galera quer ficar ali. Então, por exemplo, um lugar que... E não tô desmerecendo nem um pouco o sítio deles, adoro a família inteira. Inclusive, Cláudio chama nós. Chama nós. Eu tenho abertura livre lá, vocês estão Então, ligados? é que toda vez que o Cláudio chamou, Porra. a gente tava trabalhando. Malditos plantões. Vamos comigo. Fechou. Vamos comigo. Eu tenho a chave. E é real. Então, Tem bons momentos daquilo. A gente chega lá. Calma. A gente chega lá no coisa lá e assim, o pessoal quer usar a internet, por exemplo.
né? Por um lado, é bom, não vou falar que é ruim, porque já aconteceu, por exemplo, da gente estar lá e a avó de um amigo nosso que estava mal no hospital acabou falecendo, né? Sim, é bom tá. E na época não tinha internet. Então até a pessoa saber foi tipo 4 horas depois, né? Porque foi... E aí tem aquilo, qual que é como que a gente faz para ponderar isso, né? A necessidade da comunicação. Porque a gente poderia ter ficado nesse evento de uma semana e em uma semana lá poderia ter acontecido um desastre com alguém da minha família. E você não saberia. Eu nem saberia, ia saber quando chegar aqui e falar que era minha mãe, sei lá. Deus o livre. Eu tenho uma hipótese sobre isso, que diz respeito a mim particularmente, mas antes quero fazer a nossa ressalva politicamente correta. A gente pode até fazer um quadro disso, que a gente sempre fala e depois ressalva. Que é, uma vez eu vi as pessoas recriminando o uso da expressão aí nego vai lá e busca o Wi-Fi na porta, sei lá. Que é como se fosse, sempre o nego é sempre o cara que vai fazer alguma coisa inconveniente, errada, etc. Então tá feita essa ressalva aí, que é aí as coisas que a gente fala naturalmente, mas quer deixar de falar. Exatamente, que a gente deve repensar. Que deve repensar sempre. Não importa se você fala, você tem que repensar sempre, então tá feita essa ressalva. Vamos fazer esse quadro sempre possível, a gente ou se censura ou censura ao outro. Boa. Porque essa é uma censura útil. Mas vou voltar lá. Nesse caso, que é do familiar de um amigo nosso, ou pro nosso próprio... Aconteceu alguma tragédia e você está desconectado do mundo, é realmente ruim. Mas eu faço essa brincadeira, mas não é brincadeira quando eu penso que eu, em 2009... eu estava no 3º ano do ensino médio e a nossa escola, a gente estudou todos na mesma escola, era voltada ao vestibular, num afã assim de você precisa passar no vestibular da universidade pública. Não era qualquer um, era a USP. Era a USP e olha lá. E aí, exatamente. E aí eu tinha ido muito bem no 2º ano e no 3º ano, desculpa mãe, eu fiquei um pouco desviado por bebidas, etc. Mulheres assim, vou colocar relações pessoais. E aí fui mal mais no 3º ano, assim, foi a última coisa que eu queria pensar em estudar. Mas em 2010 eu pensei, não, 2010 vai ser meu ano, fazer cursinho no próprio objetivo e vou passar na USP. Eu consegui. A duras penas, tal, realmente me distanciei um pouco disso aí, dessas distrações, não, 2010, não falando. Tá. Mas aí eu fico pensando, se eu tivesse o smartphone com 3G, eu tava fudido no cursinho. Porque depois, em 2011, eu consegui o smartphone, não tinha 3G ainda, mas tinha Wi-Fi já na USP. Eu tava nas minhas aulas de jornalismo, as que eu achava tediosas, que eram quase todas, era Twitter e, velho, não tinha nem Instagram, mas Twitter, Facebook, assim, bombando. Tinha dias que eu não sabia nem o que o professor tinha falado. Eu fico pensando, se eu tivesse feito mais um ano de cursinho, não teria passado nunca. Porque, cara, é aquilo, você não quer, não vou usar, deixa na mala. Aí o professor começa, nada contra os professores aqui, né? Mas o professor começa assim, não, porque então vamos voltar àquele exercício tal. Aí você fala, meu Deus do céu. E aí ela fala assim, o que será que tá acontecendo aqui nesse... Quando será que tá o jogo do Corinthians, entendeu? É que a gente fazia cursinho de manhã, mas eu estudava à noite na faculdade, então era isso. Então cara, eu fico pensando, se eu tivesse tido o smartphone um ano antes, a minha vida talvez fosse diferente. Enquanto você tá ali na aula e você vê a galera postando, tipo, tamo aqui no bar, não sei o quê. Ou, e aí? Não precisa nem ser no bar. Na FBC abriu uma esfirraria lá que, virou point. Nossa, vamos ali comer uma esfirra, ensinar aula. Mó fome. Mó fome, eu tô aqui escutando essa aula. Eu tô aqui escutando, falando... E tudo às vezes é mais interessante, Carl. Nada sim. Coitado. Na UFBC, eu tive tanto professor que falava groselha. Falava muita coisa, velho. Muita besteira mesmo. Será que seus alunos falam de você? Lógico que falam. Eu não duvido. Mas cara, mas isso é surreal. E aí, às vezes, e aí a gente tem amigos mais novos, etc. E às vezes fica trocando mensagens, e aí às vezes o cara tá respondendo numa velocidade maravilhosa. Tipo, 30 segundos o cara responde. Aí depois você fala onde você tá. Na aula. Sim. Mas você sabe, cara, que um bagulho louco, voltando um pouco no começo que a gente falou do celular, um dia, eu já passei por isso, que o José também que dirige já passou por isso, e alguns amigos já comentaram, de você estar no celular e você olhar e falar assim, eu não lembro que caminho que eu fiz. Sim. Olha que bagulho louco. Eu tô dirigindo, sei lá, na marginal, que é 90 por hora, e eu não lembrar o caminho que eu fiz. E aí, por exemplo, uma coisa que eu faço eu tô, por exemplo, hoje que nem o Lucas volta, quando a gente volta, eu deixo o Lucas na casa dele.
Quando eu tô com o Lucas ali trocando ideia, como eu falei, eu evito usar o celular. Cara, na hora que ele desce do carro, eu vejo ele fechando o portão, a primeira coisa